Olá a todos, nós estamos mais uma vez retornando, gravando mais um vídeo, produzindo mais uma explanação, trazendo mais um tema importante para nós continuarmos crescendo no conhecimento e no desenvolvimento do nosso entendimento. Muito bem, um abraço a todos vocês que já estão inscritos no canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreva para você acompanhar o nosso desenvolvimento, as ministrações, as explanações da palavra, sugerindo também temas, como o irmão sugeriu, o irmão Wagner Gonçalves sugeriu um tema para nós, da Escritura, procurando entender a revelação da palavra. Ele propôs o seguinte: irmão Antonelson, faça um vídeo para explicar por que é que o mundo é o lago de fogo. O senhor não está afirmando que o cosmo, o mundo criado, o cosmo, é o lago de fogo? Eu digo sim. Então faça um vídeo para as pessoas saberem. Por que é que você afirma isso aí? Eu achei muito bom, muito interessante, muito bom. Parabéns pela indicação do irmão Wagner Gonçalves. Agora, irmão Wagner, se o senhor dissesse assim: irmão Tonelson, faça um vídeo mostrando aí a geografia de Jerusalém, nos tempos de Jesus, de Paulo. Eu digo, irmão, é só você ir na internet e digitar geografia bíblica dos tempos de Cristo, de Shaul, Paulo, né? Que você vai ver lá, não precisa fazer vídeo. Se você quiser saber o que foi que o historiador fulano de tal dos Anzóis disse, é só ir lá, dá um Google, vai no Google lá. Disse historiador fulano de tal, histórico, livros e tal. Ele vai estar lá tudo que ele disse. Se você quiser saber o que os pais, chamados de pais, que não teve, os pais das instituições disseram, é simples, está lá, tudo registrado, já está tudo na internet aí. Você pode, irmão, não precisa eu estar aqui mostrando o mapa para você disso aqui, porque eu acho desnecessário. E o irmão, o objetivo do irmão não é esse, como o meu também não é. Qual é o seu objetivo, irmão Tonelson? É de fazer a interpretação correta da Escritura, é de entender os textos da Escritura, é de saber de fato o que foi a revelação, a obra de Cristo para com a igreja, é entender os assuntos que são mencionados na Escritura. É por isso que o irmão se inscreveu no canal. Se fosse um canal de geografia, deveria ter aqui alguns estudantes de geografia, alguma coisa nesse sentido. Irmão, o senhor não gosta dessas coisas? Eu gosto do conhecimento, abençoado, eu não sou contra. Mas o objetivo do canal é para trazer a verdade da Escritura. Se os textos mencionam um lugar geográfico, aí se o irmão quiser saber, é só ir lá na internet. Que lugar é esse lá? Onde é Tessalônica? Onde era isso aqui? Onde era que era isso? Onde era que é isso? É simples, não precisa. Agora, o que é que se precisa? De alguém que mostre a revelação, o entendimento da palavra. Por quê? Porque tanto a igreja católica como as igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, tiraram o foco da Bíblia. Com o que, irmão? Com as suas próprias doutrinas e invenções. A Bíblia ficou em segundo plano, o entendimento da verdade. É por isso que está essa bagunça aí. E eu não vou entrar também por esse caminho. Tá bom? Porque o nosso foco aqui é o entendimento da verdade. Depois, lá, daqui a 20, 30 anos para frente, quando muita gente já estiver cheio do entendimento desta verdade, aí a gente pode começar a mostrar outras coisas para agregar. Agora nem tem. Agora não tem nenhum entendimento. Como é que já quer agregar? Vai agregar, eu vou agregar algo onde não tem nada ainda. Primeiro, você tem que fazer, para você construir uma casa, primeiro você tem que fazer a sua estrutura, a sua base. É chamado de radier. A estrutura básica é o baldrame com o radier em cima. Depois que o radier estiver feito, a base,
aí sim vai começar a ter a edificação. Foi assim que Shaul também, o Cristo falou. Shaul disse, eu lancei o fundamento. Agora, cada um veja como edifica, como constrói sobre este fundamento. E qual era o fundamento? Cristo é o fundamento, é a base, é a estrutura da revelação e do entendimento. É Cristo. Agora, os caras que vieram posterior, ele disse, veja como cada um edifica sobre este fundamento. Edificaram de maneira equivocada, errada. Eu não tenho culpa, eu não estava lá, eu não fiz parte. Agora nós chegamos e estamos propondo o entendimento da verdade da Escritura. E já descobrimos que o entendimento é preterista. Já entendemos que a escatologia é consumada. Já sabemos que Cristo já veio. Conhecemos o que é inferno, Sheol, Hades. Sabemos o que é Satanás, o diabo. Já entendemos que a ressurreição já aconteceu. A restauração de todas as coisas já se processou. São coisas básicas do entendimento preterista, escatológico, da escatologia consumada. Mas e tem muita coisa para entender ainda. Então eu preciso fazer um exercício, um esforço, para que o máximo de pessoas possa primeiro entender a Escritura. Depois, o irmão pode se ocupar em saber qual era a distância entre Jerusalém e Roma. Quantos grãos de areia tinha no deserto? Quantos passos Cristo deu até o Gólgota? Qual era a cor da sandália de Cristo? Qual era a linha que costurava lá os vestidos, as túnicas? Depois o irmão busca saber qual era a comida que Cristo, qual era a merenda que Cristo comia de manhã, qual era o almoço dele, a janta. Se ele tinha travesseiro para encostar a cabeça ou não. Depois a gente se ocupa com essas coisas. Mas como é que eu vou me ocupar com essas coisas se eu não sei nem ainda o básico, meu irmão? Aí complica, para mim fica complicado. Tá bom? Eu vou entender isso como alguém que está tentando encher linguiça. Metendo informações, um monte de informações, quando na verdade o principal é o texto bíblico. É a interpretação verdadeira do que a Bíblia diz. Se o irmão não concorda comigo, não tem problema nenhum. Mas o que eu vou fazer é isso. Ponto. Tá bom? O irmão Wagner Gonçalves sugeriu o tema. Eu digo sim, senhor, é um tema relevante. Vamos lá responder então o irmão sobre este tema. Muito bem, porque o mundo cosmo é o lago de fogo. Texto base, Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11 ao versículo de número 15. Aí o irmão diz assim, irmão, você fala alto demais, essa fala é muito alta, fica estridente. Pois é, irmão, se o irmão me pagar, e bem pago, eu falo bem baixinho para você. Suave. Sabe, eu faço vídeos com toda a suavidade que você vai me pagar. Ah, não, irmão, eu quero que o senhor fale sobre isso aqui. Eu não me interesso sobre outra coisa. Então, o irmão me pague. Eu faço um vídeo para você falando do que você quer. E bem pago. Não é negócio de besteirinha de realzinho pouco, não. É muito. Se pagar, eu faço. Os irmãos querem? Os irmãos me pagam. Um trabalho é o trabalho que eu vou fazer para você. Esse trabalho aqui que eu estou fazendo é geral. Eu faço de acordo, eu falo de acordo com que é a minha característica. Eu estou sendo direcionado de acordo com aquilo que eu estou entendendo, buscando mostrar. Ponto. Mas se o irmão quer algo, quer se alimentar, deseja algo que eu não estou dando, então eu vou ter que fazer um trabalho para você, ou para vocês, específico. Mas aí eu vou ter que ter tempo para parar, para fazer o que você, do jeito que você quer.
Para isso, para esse trabalho, existe uma coisa chamada de remuneração. Se eu venho espontaneamente, ninguém me mandou vir, ninguém disse para mim nada, eu vim espontaneamente e me propus a mostrar a verdade da Escritura. Ponto parágrafo. O irmão disse, irmão, que palavra abençoada. Irmão, que palavra reveladora. Irmão, que palavra que me alimenta, que me transforma, que me ajuda. Muito bem. Está sendo maravilhoso? Tá. Mas, irmão, eu quero que o senhor faça isso aqui. Ah, é? Pois então, irmão, eu vou deixar, a partir de hoje, o meu Pix em todos os vídeos, descrição do canal. E aí eu vou atender os irmãos de acordo com o que os irmãos querem. Porém, os irmãos têm que me pagar, porque isso aí já é um trabalho que eu estou fazendo para você. Existe uma coisa que é de natureza pública. Você, por exemplo, o prefeito faz uma praça e põe um chafariz lá numa praça. Todo mundo, ou quem quiser, pode ir lá e beber daquela água. Ele fez algo público. É para todos, ou para quem quer. Vai lá, desfruta da praça e tal, ou não. Agora o prefeito, particularmente, ele tem um posto de gasolina. Eu não estou dizendo que o prefeito aqui tem um posto de gasolina por fora. Mas o prefeito tem um posto de gasolina. Aí você vai lá no posto do prefeito e diz, enche o tanque, meu irmão. E o cara encheu o tanque. E ele disse, brigadão, eu tô indo. E o cara disse, opa, peraí, abençoado. Tá vendo aquele coisinho lá? Tá. Aquilo ali é a quantidade de litros de gasolina. Olha naquele outro quadradinho. Pois é, aquele ali é o preço. Você deve tanto. Não, tá pior que meu Deus, mas isso aqui é do prefeito. É do prefeito, mas o prefeito não está fazendo algo de ordem pública. É público, mas é pago. O irmão está entendendo a diferença? Porque quando eu vim para o YouTube, eu vim com a proposta de mostrar a verdade, independentemente de alguém. Foi de ordem pública. Eu vou lançar aqui esse entendimento. Ponto! Agora, quando as pessoas chegam e querem isso, quer aquilo, quer desse jeito, quer assim, é um restaurante, é um posto de gasolina. Tem comida para servir, irmão Antonelson? Tem, em abundância, do jeito que você quiser. Mas é prato para lá, é real para cá. E é caro. Por quê? Não tem em outro lugar. Então quem é que faz o preço? O dono. O irmão lembra daquelas quitandinhas? O irmão não vai lembrar da cidade. É boy. Boizão aí da cidade, né? Mas eu sou do interior aqui do Maranhão. Eu lembro daquela quitandinha que tinha no interior, só uma, para uma comunidade todinha. O cara chegava lá e disse, rapaz, me deu 1 litro de farinha aí, um pacote de feijão e tal. Ele disse, é tanto. Eu, meu povo, tá caro demais. Então vai comprar em outro lugar. Mas não tinha. Meu irmão abençoado, é o seguinte, é desse jeito. Eu vou precisar comprar, eu vou precisar ter equipamento para gravação, uma câmera boa e tudo bom. E como há uma exigência, os pedidos, então os irmãos contribuam. Vou deixar o Pix, estou falando sério, vou deixar o Pix lá para todos do canal que estiverem sendo alimentados, que estiverem gostando. Aí o irmão nos ajude. Ajudar entre aspas, é para nós desenvolvermos esse canal. Tá bom? O irmão entendeu o que eu coloquei aqui? Eu não fico dizendo, eu não fico falando coisas que eu quero dizer. Não, irmão, acho que o irmão estava querendo dizer. Quando eu quero dizer uma coisa, eu falo o que eu quero dizer. Tá bom? E é isso que eu quis dizer. Tá? Vai ficar o Pix, a partir de hoje, vai ficar o meu Pix na descrição de todos os vídeos. E todos os irmãos do canal devem, não estou dizendo que vão, mas eles devem ajudar. Uma vez
que a primeira vez que eu vim para o YouTube, aquele outro canal, Palavra da Plenitude, foi algo público, livre. Se o irmão falasse dinheiro até eu reclamava. Mas agora não, é um trabalho. Isso aqui toma o meu tempo. Isso aqui toma o meu tempo. Tá bom? Essa palavra levanta inimigos para a minha vida, principalmente dentro da minha família. Irmãos, são inimigos, são inimigos. Se afastaram de mim, me chamam de todo tipo de nome que você possa imaginar. Então, esse trabalho, eu preciso então ter uma estrutura para que ele seja forte, para que eu alcance milhares de pessoas ou milhões pelo planeta. Tá bom? E aí, quem é que vai nos ajudar? É você do canal. Você que é empresário, você que não é, qualquer um de vocês. Irmão, você está precisando de quê? Uma câmera para gravar. Diga o preço que eu lhe pago, que eu lhe mando a câmera, eu lhe mando o dinheiro. Eu digo. Está precisando do que é isso? Então vamos fazer. Ou o irmão fecha a boca e se contenta com o que tem. Meu nome é Otto Nelson Moraes. Eu não sou falso, nem mentiroso. Eu sou alguém, irmão, tão cri-cri com a verdade, que se eu perceber que existe alguém que se diz meu amigo, mas está tentando me manipular, seja de qualquer forma, ou falando em verdades, ou querendo se aproveitar de alguma forma, se eu mesmo perceber, pense no homem que fica ruim. O irmão entendeu aqui a minha colocação? Sim, então vamos partir agora para a mensagem, para o alimento, para nós crescermos no entendimento da verdade. O irmão dá certo? Estou certo ou estou errado? Não, irmão, vai sendo assim, eu vou para outro canal. Vai lá para o canal, pode ir, tranquilo, não tem problema nenhum. Se sair tudinho, eu desativo o canal e pensa no cabo que vai ficar feliz. Você nem imagina, meu irmão. Estou doido para pescar. Vamos lá. Por que o cosmo, o mundo, é o lago de fogo? Texto base. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 14 e 15. Vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 20, já estou aqui com o texto em mãos. Capítulo 20, versículo de número 14 e 15. Ele disse, então a morte e o Hades, ou Hades, como você queira. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. A morte e o Hades. A palavra aqui está no grego. Outras versões diz a morte e o inferno. Se fosse uma Bíblia hebraica, estaria dizendo a morte e o Sheol. Então ele disse a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, não foram destruídos, foram lançados no lago de fogo, tá bom? Foram lançados no lago de fogo. Ele disse, o lago de fogo é a segunda morte. Algo que passou a ser, ou algo que passou a vigorar com o pecado, porque o pecado entrou no mundo, e disse Shaul, e com o pecado a morte. Que morte? A segunda morte. Morte adeana, a morte que passou a todos os homens. Todos ficaram em uma condição de morte. Todos quem? Todos os seres que estavam, todos os homens que estavam, tanto espirituais como não, que estavam do Éden até o ano 70, todos estavam sujeitos à segunda morte. E depois do ano 70, quem ficou sujeito à segunda morte? Todos os homens naturais. Tudo que é natural, corpo e alma, está na segunda morte. Todos os homens estão na segunda morte. Por quê, irmão? Porque a segunda morte é o cosmo. É o lago de fogo, é o mundo. Vamos ler? Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Ele é a segunda morte.
O lago de fogo é o cosmo, que é a segunda morte, que é uma condição do cosmo. Por isso, segunda morte. Por isso, morte, separação. Versículo de número 15, ele disse: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados na segunda morte, no lago de fogo. Aqueles quem? Aqueles, todo carne e sangue. O que é ímpio é carne e sangue. Irmão Altonelos, mas o Senhor não diz que é um filho participando de carne e sangue? Deixa eu colocar a canetinha aqui para mim levantar os 2 polegares. Sim, eu sou um filho que participa de carne e sangue. Essa carne e sangue não é filho, não está na vida, está no lago de fogo, está na segunda morte, está na condenação eterna. Significa que o Senhor nunca vai morrer, então, irmão? Eu sou debochado, irmão. Irmão, você não me conhece, meu irmão. Você olha para essa figura e faz um juízo errado de mim. Você não me conhece, meu irmão. Pensa no homem ruim. Irmão, o irmão veio sorrindo assim. Meu irmão... não se engane com o meu sorriso, com a minha fala, meu compadre. Meu irmão, esses cabelos brancos aqui têm história. Muito bem, vamos lá. Então o Senhor não vai morrer? Porque o Senhor disse que está numa condenação eterna. Sim, eu estou numa condenação eterna. É que a palavra eterno, aqui, em Mateus, em alguns lugares, a expressão eterno lá não é um tempo infinito. É um tempo indefinido. Aionios é a palavra ou é o adjetivo grego usado na maioria. Irmãos, eu não sei por que esses caras não ensinam isso. A expressão aionios é uma das palavras que mais aparece no Novo Testamento. O Novo Testamento está recheado da expressão aionios. E o seu significado dentro de cada texto. A palavra aionios, ela tem as suas variações. Aionos, aionios, aiona, aioni. Dependendo da flexão do texto, das expressões, da aplicação. Entende? Então, a condenação eterna não é uma condenação infinita, ou não seria uma condenação infinita coisa nenhuma. Seria uma condenação enquanto o cara vive no cosmo, lago de fogo, segunda morte. Enquanto você viver nesse cosmo, você está na segunda morte, no lago de fogo. O lago de fogo é uma expressão para falar do lugar do juízo eterno. O juízo foi aplicado neste lago, neste cosmo. Significando o quê? Que esse corpo biológico, corpo e alma, jamais sairá deste lago de fogo, desta segunda morte. É uma condição em que o ser humano, a natureza, corpo e alma está inserido. Agora, o filho que participa da carne e do sangue recebeu o quê? A sentença eterna também, aionios, é a mesma coisa. Só que no âmbito espiritual. Aionios se referindo a um filho, espírito, porque o filho, espírito, o espírito é imortal, o espírito não morre. Então, enquanto ele durar. Quando essa palavra se aplica a algo temporal, é tempo indefinido também. Só que o que é temporal tem a sua finitude, termina, acaba. Então a condenação eterna não seria uma condenação infinita, é uma condenação enquanto o indivíduo está vivo. Este lugar
lago de fogo, então é que nós estamos inseridos, os seres humanos. E é por isso que eu vou mostrar para você que esse cosmo, esse mundo, essa terra é o lago de fogo. Muito bem. Então, para se sustentar a tortura eterna, existe a ideia, até de irmãos da graça, de uma tortura sem fim no lago de fogo. Porque nunca, já tem cara que tem 20 anos no YouTube, tem cara que tem 15 anos no YouTube e nunca ensinou isso aqui que eu estou ensinando. Estou com 7 vídeos, mas já estou ensinando coisas que o cara que tem 15, 20 anos nunca ensinou para você. E aí o cara vem e reclama. Já que quer reclamar, então agora todo mundo vai ter que pagar para me assistir. Se eu descobrir que tem algum inscrito que não está pagando, eu vou cortar. Irmão, mas não tenho condições de lhe pagar. Dê o que você tem. Dê o que você pode. Dê o que você quer. Aí, irmão, Nelson, agora o senhor vai cobrar? Vou. Estou cobrando já, não estou cobrando. Vão ter que me pagar, todo mundo. Caiu todo, foi igual, aqui vai ser igual ao pecado. Irmão, mas eu não pequei, não tive culpa, mas todo mundo entrou na conta. Todo mundo vai pagar a conta agora, por causa de 2 ou 3 gatos pingados. Não foi assim com o nosso país? 2 ou 3 gatos pingados elegeram o que está se mostrando agora. Elegeram aí essa corja. E todo mundo pagando a conta. E é por isso que eu vou fazer um vídeo explicando para você o que é, na verdade, a lei da semeadura, escrito na Bíblia. As pessoas não entendem, não sabem. Ontem eu vi um irmão dizendo, pô, irmão, tá, um irmão de boa. O irmão dizendo, diz, pois é, irmão, se você plantar isso, vai colher isso, se você plantar isso, porque essa é a lei da semeadura. Opa, eu não plantei isso aqui que está no nosso país. Você plantou? Não, mas todo mundo está colhendo. Mas que bosta de lei é essa? Desculpe a expressão acadêmica. Não é assim que tem um irmão que fala? Xinga o cara e diz, desculpe a expressão acadêmica. Isso não é expressão acadêmica, isso é expressão chula. Expressão acadêmica são expressões formais, não são nomes pejorativos. Isso aqui que eu falei não é uma expressão acadêmica. Malandro não é expressão acadêmica. Ignorantes não é expressão acadêmica, é expressão chulas, não acadêmicas. Expressão acadêmica é indouto. Olha, essas pessoas são indoutas. Elas não trabalham. Mas deixa para lá, vamos para cá. Irmão, você está com raiva? Está começando a entender. Vamos lá. Então, por causa da ignorância dessas pessoas, teve que se acreditar num suposto lugar de tortura eterna e ensinar isso. De um suposto corpo espiritual que sai do cara depois que o cara morre, foi e é necessário criar um lugar espiritual chamado de inferno e lago de fogo. Para que a pessoa, depois da morte, que não aceitou Jesus, onde é que tem na Bíblia aceitar Jesus? Que não fez parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ou não fez parte das Testemunhas de Jeová, ou não fez parte da CCB, ou não fez parte da Católica, ou não fez parte da Adventista, da Presbiteriana. Quem não fez parte ou não faz parte de uma instituição dessa, lá os seus líderes disseram, vão para o inferno e vão viver eternamente sendo torturados neste lugar de tormento. Irmão, e a Bíblia não fala de um lugar de tormento, fala de um lugar. Mas não é um lugar espiritual. Vamos ver? Vamos entrar no talo do negócio abençoado. Dia e noite é cosmo. Se o lago de fogo
é um lugar de tormento espiritual, fora desse cosmo, é um lugar na dimensão espiritual, significa que lá tem sol e lua, porque o texto diz que dia e noite lá tem. Irmão, você está inventando, seu mentiroso, seu déspota, com essa doutrina estranha, isso é uma heresia, não tem na Bíblia. Pois abra sua Bíblia aí, seu ignorante. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 10. Aqui é assim. Irmão, eu sou assim, se o cara me tratar bem, pensa num homem bom, eu dou minha roupa para ele. A minha comida eu te dou. Agora, se o cara me tratar ruim, pense num homem ruim. Se vir com ignorância para cima de mim, irmão, pode esperar que eu vou para cima igual um trator de esteira. Se você fica pensando que é mentira, pois experimente, meu irmão. Dia e noite é cosmo. Dia e noite é cosmo. É lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 10. Abra a Bíblia aí. Eu não vou ler enquanto você não abrir a Bíblia. Enquanto tu não abrir a Bíblia, eu não leio. Eu quero que tu veja, seu animal, a verdade. Eu quero que tu esfregar na tua venta essa verdade. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo que as enganava as nações, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Ponto. Ele diz: eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Para todo sempre, ou seja, eternamente. Quem que seria atormentado para todo sempre? O diabo, que enganava as nações, e também a besta e o falso profeta, que lá já estavam, lançados no lago de fogo, já estavam condenados. Aí, irmão, e a condenação não se deu em um só dia, em um só momento, em todos? Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 20 em diante. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Ele diz: os dois foram lançados vivos no lago de fogo. Como é, seu jumento burro, que alguém pode ser lançado vivo num lugar espiritual que arde com enxofre? Ele disse: os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. De quem? Dos que foram mortos à espada. Mas a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo. Quando o diabo e seus anjos foram lançados no lago de fogo, a besta e o falso profeta já estavam lá, sendo atormentados de dia e de noite. Onde é? Na criação do Pai, que tem dia e noite, senão no cosmos, na terra, no mundo. Não, irmão, porque João aí falou errado. O problema é dele. Não é porque escreveram errado. O problema é dele. Nós estamos fazendo a interpretação do texto, afirmando que o lago de fogo é o cosmos, é o mundo criado. Aí, irmão, Mateus 25, 41 e 46. Tu aguenta ouvir a verdade, malandro? Porque tem uns malandros aí que vem com um negócio de bababá, BBB pro meu rumo. Não venha não, irmão, que você roda. Cai do cavalo comigo. É bom ficar calado.
Se tem dúvida, pergunta, irmão, eu tenho dúvida. Se eu pode me esclarecer, eu digo, posso. Agora se vir dizer, rapaz, seu vagabundo malandro, eu digo, vá tomar café na casa da sua mãe. Comigo não. Ah, irmão. Aí é assim, irmão Tonel? Sim, é assim que o negócio funciona. Isso aqui é com toda humildade, sinceridade. Sabe por quê? O vagabundo, o malandro, ele vai te manipular, te bajular do jeito que ele puder. Porque ele está extraindo de você alguma coisa. Essa é a verdade. Vamos lá. Mateus 25, 41 e 46. Uma coisa é opinião, outra coisa é imposição. Tá bom? Vamos lá. Mateus 25, versículo de número 41. Então ele disse, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmão, então, é um lugar espiritual, porque o diabo é espiritual. Nem o diabo e nem os seus mensageiros são espirituais, são naturais, são desta terra, deste cosmos. É que enganaram as pessoas. E até hoje tem um bando de pessoas que acham e creem e vivem como se tivesse uma criatura espiritual querendo matar eles. Mas quem está querendo te matar não é espiritual, é natural. É carne e sangue que procura te matar. E se você vacilar, mata. Ah, irmão, então quem é esse diabo? E quem é? E quem são esses anjos? Bora ver na Bíblia. Tem coragem? Anota de novo. Leu Mateus 25, 41, esqueci de ler o 46, eu vou ler agora. 46, e disse, e estes irão para o castigo eterno. Quem? Os da esquerda. O diabo e seus anjos. E estes irão para o castigo eterno. E o diabo e seus anjos fizeram o quê? Para ir para o castigo eterno. Preste atenção agora na revelação. Não é revelação, irmão, está revelado. É só entender o que é diabo e seus anjos aqui no texto. Ele disse o quê? Prepararam para o diabo e seus anjos. Ele disse assim, pois tive fome e vocês não me deram de comer. Ora, o que é que o diabo tem a ver com dar comida para alguém? Quando Cristo disse, tive fome, ele está falando dos seus pequenos, que ele os representava. Quando alguém alimentava um filho do Eterno, ele disse, tive fome e me deste de comer. Agora esse diabo e seus anjos, ele disse, eu tive fome e não me deste de comer. Está falando de criatura espiritual, ser humano. Irmão, e por que está chamando diabo? É porque é acusador, é opositor, é contrário à vontade do Pai, à vontade de Cristo. Isso é diabo. Tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram para beber. Que merda é que uma criatura espiritual vai dar de beber para alguém, meu irmão? Tem a obrigação de dar. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupa e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles responderam, eles quem? O diabo e seus anjos? Sim, as pessoas que não fizeram isso. Você consegue entender nessa primitivamente cauterizada pelas mentiras? Irmão, o senhor tá aqui, tá hoje, não tá? Tô coisado hoje. Bagunça, tá. O negócio vai pegar hoje. Aguenta aí? Se não aguenta, corre. 45, ele responderá. Ele disse assim, eles também responderão, mestre, quando te vimos com fome ou preso e não te ajudamos? Ele responderá, digo-lhes a verdade. O que vocês, pessoas, seres humanos, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. 46, vem a sentença.
E estes quais? Os que deixaram de fazer, o diabo e seus anjos, os seres humanos e seus mensageiros, a sua descendência, que não creram no Eterno, não fizeram a vontade do Eterno nem de Cristo. E estes irão para o castigo eterno, lago de fogo. Mas os justos para a vida eterna, os filhos, os espirituais. Não é carne e sangue, são os espíritos que foram para a vida. E os da esquerda, o diabo e seus anjos, eles irão para o castigo eterno. As pessoas que não fizeram a vontade do Pai. A palavra eterno aqui, esse adjetivo grego, é tanto para o castigo quanto para a vida. Castigo é eterno e vida eterna. A palavra é a mesma, aionios. Significa o quê? A mesma coisa, um tempo indefinido. Agora, aplique um tempo indefinido para algo mortal. E aplique um tempo indefinido para algo imortal, que não morre. Significa dizer o quê? Que o castigo eterno é enquanto a pessoa viver, durar no cosmos, no lago de fogo. E a vida eterna é enquanto o filho, espírito, viver. A pergunta é, irmão, em quanto tempo o filho, espírito, viverá? Ele não morre. Mas o pai pode desfazer algum espírito, se ele quiser, sim. Somente o Pai é sempiterno. Somente o Pai é aidios. A criação não. Foi por isso que até Cristo se submeteu, se sujeitou ao Pai. 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 24. Está lá. O mentiroso Paulo escrevendo para os irmãos de Corinto, enganando eles. Não é assim que você diz? Pois então, segura a taboca. Eu vou mostrar para você agora quem são o diabo e os seus anjos, que foram lançados no lago de fogo, que os nomes não estavam escritos no livro da vida. João capítulo de número 8, do versículo 44 ao 47. Tome nota, abra sua Bíblia e veja. João capítulo de número 8, versículo de número 44 ao versículo de número 47. Vamos ver a verdade? Vamos. Disse Cristo para os judeus, eles estavam em uma briga verbal, discutindo com Cristo, estava discutindo com os judeus, da sua nação. Papo vai, papo vem. João 8, 44, Cristo disse, ele disse, vocês pertencem ao pai de vocês. O diabo e seus anjos. O pai de vocês, ele disse, o diabo. Vocês ali é quem? Os judeus. E quem era o pai dos judeus? O diabo. Aguenta a verdade ou não aguenta? Se não aguenta, sai do canal. Não tem problema nenhum. Mas se quiser saber a verdade da Bíblia, toda ela, porque tem pessoas que não querem, irmão, saber a verdade. É como um drogado, ele não quer largar a droga. Ele não quer sair daquela loucura, daquele mundo imaginário dele, ele não quer sair. Aquilo ali faz bem para ele. A religião é como uma droga, a pessoa não quer sair. Ela não quer entender, buscar entender a verdade, é uma realidade diferente daquela. Diz, não quero ouvir isso aí, seu herege desgraçado, vai embora. Mas se vem pro canal, é porque quer ouvir. E aqui é o lugar de ouvir a verdade. Tá bom? Vamos lá. Ele disse, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Quer dizer o quê? Quer dizer que o diabo era o pai dos judeus? Daqueles lá, sim. Sigamos. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Que diabo é esse, irmão? Já que eu falo. No entanto, vocês não creem em mim, disse Cristo, porque lhes digo a verdade.
Nem em mim, Cristo. Não foi só o Senhor que passou essa agonia, não. Não creio em tu e também não creio nos que dizem a verdade. Ele diz, foi homicídio desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele fala a sua própria, quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, 45, vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. Ele disse, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Quem é que pode me acusar de estar falando a verdade? Alguma mentira, que eu estou lendo na Bíblia, e mostrando na Bíblia. João 8, 47 agora. Ele disse, terminar o 46, disse, se estou falando a verdade, ele disse, por que vocês não creem em mim? É simples, irmão, isso aqui. Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Ele disse, aquele que pertence a Yahweh, ouve o que Yahweh diz. Sim, é claro. Vocês não ouvem, porque vocês não pertencem a Yahweh. Porque vocês são homens naturais. Vocês são filhos da carne e sangue, diabo, que é contrário à vontade do Pai. Vocês querem fazer a vontade de vocês, do pai de vocês, do diabo, ou seja, da carne. Vocês são descendentes de Caim, da natureza humana apenas. Vocês são apenas homens naturais. O pai de vocês é o natural, o diabo, Satanás, carne e sangue, que é contrário à vontade do Pai, que não é filho do Pai, que não pertence ao Pai. É por isso que vocês não ouvem o Pai, não creem em mim. Na verdade que eu digo, disse Cristo aos judeus, que não eram eleitos, não eram filhos participantes de carne e sangue, logo não criam nele. Logo eram o quê? Filhos do diabo, filhos de Satanás, assim como Judas Iscariotes era o filho da perdição, filho de Satanás, era um homem natural, não tinha ali um filho participando de carne e sangue. Pedro negou Cristo 3 vezes antes do galo cantar, naquela noite em que ele estava sendo julgado, lá na casa do sumo sacerdote. Quando Cristo disse, Pedro disse assim, rapaz, mestre, eu vou contigo para onde eu meto o peito mesmo, meu irmão. Eu vou, nós arrebenta, nós arregaça, não vai acontecer nada contigo. Ele disse, Pedro, vem cá, deixa eu te falar uma coisa para ti. Ele disse, hoje mesmo, ele disse, esta noite, você me negará 3 vezes antes do galo cantar. É só ler o texto lá que você vai ver. Pedro negou Cristo 3 vezes antes do galo cantar. E ninguém botou espada no gogó dele, fez nada. Só perguntou para ele, tu é um deles? Ele disse, não. Conhece ele? Ele disse, nunca nem vi. Tu andou com ele? Ele disse, nunca nem sei quem é esse cara. E Pedro saiu correndo como Judas Iscariotes. Só que, quando Cristo apareceu para os discípulos, ele disse, chama Pedro. Ele é meu. Ele é meu, rapaz. Ele é um filho participante de carne e sangue. Ele é ruim. Assim, igual o Otonelson Moraes. Ele é ruim. Pensa no nome ruim. Mas ele é meu. Eu tenho um negócio com ele. Eu tenho um chamego com ele. E Judas, irmão? E Judas? Por que ele não disse? Não, e Judas, chama lá o homem. Judas já tinha se esbagaçado já na pedra. Muito bem, abençoados. Essa é a verdade. O diabo e seus anjos, Mateus 25, versículo 41, é isso aqui, ó. É os judeus, é o homem natural, filhos do diabo. Mensageiros daquele engano, contrários a Cristo, Satanás. Essa é a verdade. É por isso que o cosmo é o lago de fogo. É porque lá é o lugar do tormento, dia e noite. Onde é que tem dia e noite? Não é no sistema solar, não. Vamos lá. Segundo, o mundo cosmo é o Geena. Mateus 8, versículo de número 11 e 12. Mateus capítulo 8, versículo de número 11 e 12. O mundo cosmo é o Geena abençoado. Ai, meu bispo, homem, como é que é isso? Eu vou já lhe mostrar.
Mateus capítulo de número 8, versículo de número 11 e 12, ele disse: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. 12. Mas os súditos, os filhos do reino, que tem a mesma coisa, serão lançados para fora, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente. Abençoado. E isso aí é o que, irmão? É o que Cristo estava falando, que aqueles que não o receberam seriam lançados no Geena, ou Geena, Geena, a palavra grega para filhos, ou vale de Inom. Geena não significa sepultura. Geena não significa mundo baixo, mundo exterior. Não, Geena significa o vale de Inom. É um lugar ali próximo de Jerusalém, que a princípio foi um lugar onde se oferecia sacrifícios de crianças queimadas a Moloque. Muitos judeus sacrificaram filhos seus a Moloque, naquele lugar, Geena, o vale de Inom. Ficou conhecido como o Vale dos Filhos de Inom, que era o dono do lugar que passou para os filhos. Cristo, em seus sermões para os judeus, pegou este lugar como uma metáfora para falar do lago de fogo, onde seriam jogados, lançados, sentenciados todos aqueles que eram ímpios, que não eram filhos do Eterno, que não eram espíritos participando de carne e sangue. Este lugar ali, também conhecido como trevas exteriores. Irmão, o nome é trevas exteriores. Não é trevas interiores. O irmão já pensou na palavra? Exterior é lado de fora. Não é lado de dentro. Serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Onde é que tem choro e ranger de dentes? Se não no cosmo, se não no Geena. Geena não é o mesmo que inferno, Hades e Sheol. Não é, te enganaram. Erraram, irmão, no entendimento. Geena é uma metáfora para o lago de fogo. Cristo estava dizendo que eles seriam lançados no lago de fogo, simbolizado pelo Geena. Lá no Geena, aquele lugar, com o desenvolvimento, com o passar do tempo, se tornou um lixão. E onde eram jogados todo tipo de animais mortos, e homens, pessoas indigentes que morriam, que ninguém sabia da sua história, da sua parentela, não tinha casa, não tinha lugar, nem era jogado no Geena. Ele pega isso como metáfora. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ora, onde é que tem choro e ranger de dentes que não seja na terra? Eu pergunto para você. Quem morre? O espírito. Um espírito. Tem ranger de dentes? Range os dentes. Um espírito chora. Um ser espiritual chora. Um ser. Não é um ser físico. Irmão, mas Cristo chorou. Ele não era um ser espiritual, meu irmão. Era um homem de carne e sangue. Mas quando ele ressuscitou, era um ser espiritual. Mentira, ele mesmo disse: eu sou carne e sangue, depois da ressurreição. Tem o que para comer? Para provar que eu sou carne e sangue. Toque em mim! Carne e sangue não tem carne e osso. O espírito não tem carne e sangue como eu tenho. Toca aqui, incrédulos. Toca aqui, incrédulo! Olha a palavra, incrédulo! Cristo ressuscitou, ele não era espírito, era carne e sangue. Não, meu irmão, mas quem ressuscitou lá foi aquele espírito. Não, aquele espírito lá não morreu, meu irmão. Aquele espírito era o Pai. Mas ele disse, irmão, a Bíblia diz que ele entregou o espírito para o Pai, a vida. Espírito ali é vida, espírito ali é alma. Salmo de número 110, 6. O salmista Davi disse: não deixarás a minha alma no Hades, no Sheol, lá hebraico. Não deixará a minha vida
lá, desfeita. Ele disse, entregou para ele. Aí na hora que ele quis, ele devolveu a vida para aquele corpo. E ele disse, não deixará que o meu corpo entre em decomposição. Tem que ser logo, pai. Ressuscita logo aí. Muito bem, vamos lá. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 28. Isso aqui é um versículo bem controverso que muitas pessoas nunca vão entender. Infelizmente, nunca vão entender. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos extrair dele aqui o que nos interessa. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 28. 28 diz, está aqui, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir, aniquilar, fazer perecer. Fazer perecer não é fazer sofrer não, meu irmão. Fazer perecer é matar. Que pode matar tanto a alma como o corpo A palavra aqui está inferno, mas é engano. A palavra correta é Geena, no Vale de Inom. Como assim? Ora, irmão, se o corpo morre, é porque a alma já morreu primeiro. Se o corpo apodrece, é porque já morreu a alma. Como é que mata tanto alma como corpo? Porque a alma é o homem como todo, é a vida, é a sua história. Quando o cara era jogado no Geena, era uma pessoa sem história, sem vida. Era um indigente. As pessoas olhavam e diziam, vixe, é matar a alma. Por que, irmão Tenelson? Porque não é uma coisa dissociada da outra. Isso aqui é uma forma didática de Cristo dizer, eu vou acabar com a história. Eu posso acabar com a história de vida de qualquer um. Eu mato tanto a alma como o corpo. É isso que ele está falando. Onde, irmão? No Geena. Colocaram o inferno. É um grande engano. Inferno não é a mesma coisa que Geena, não tem nada a ver. Inferno significa sepultura. É a tradução do grego Hades, que vem do hebraico Sheol. Geena significa Vale de Inom, literalmente. É o vale, era um lugar. Cristo pega aquilo como metáfora para falar da condenação ao lago de fogo, ao cosmo. Onde havia o quê? Choro e ranger de dentes. Dia e noite. Vamos seguir. Mateus 23, 33. E a taboca rocha até umas horas. Mateus 23, 33. Quem não aguenta, corre. Já tenho falado. Mateus capítulo de número 23, versículo de número 33. Ele disse, serpentes, raça de víbora, bando de vagabundo, como vocês escaparão da condenação ao Geena? A palavra aqui está inferno, é mentira. Irmão, você está dizendo que o escritor... Epa! Pera aí, meu irmão. Eu não sou idiota. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrita no grego. O irmão quer saber da verdade? Vai lá no grego, como eu fiz. Eu não estou falando qualquer besteira aí, não. Sem pesquisar, sem estudar antes, não. A palavra inferno aqui não cabe. A tradução aqui, quem traduziu é que quis dar a ideia que Geena é a mesma coisa que inferno, e não é uma mentira. Geena é o Vale de Inom, um lugar próximo de Jerusalém. Inferno vem de uma tradução, de um desenvolvimento pagão. A palavra inferno não tem na Bíblia. Foi inserida na tradução de Jerônimo. O bispo da Igreja Católica meteu a palavra lá. Para quê? Porque eles absorveram o paganismo. Isso vem da palavra inferos, mundo inferior. O paganismo grego, romano, acreditavam. Eu acho que o babilônico também, não sei se eu lembro, se eu não lembro. Tem outras nações que acreditavam que após a morte o cara ia para um submundo espiritual. Um mundo inferior, inferos. Daí é que se origina a ideia de inferno, que chegou traduzido para nós. Isso é do latim, não é dos termos originais da Bíblia, não tem, é mentira. A palavra aqui em questão é Geena, é o Vale de Inom. Ele diz, como é que vocês escaparão do Vale de Inom? Irmão, qual é a diferença? A diferença é, ele está dizendo, como é que vocês escaparão da condenação ao lago de fogo? Quem,
irmão? Raça de víboras, serpente. Quem é? Religioso. Todo religioso, irmão, é raça de víbora, serpente. Sim. Homem, porque manipula a verdade da Escritura a seu bel prazer. Vamos continuar. Terceiro, o mundo, o cosmo, é as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dente. O mundo cosmo é as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dente. O texto que nós lemos, Mateus capítulo 8, especificamente o versículo de número 12, eu vou ler para vocês entenderem definitivamente. Mateus 8, 12 diz, mas os súditos dos reis serão lançados fora nas trevas exteriores, lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 10. É a concordância dessa palavra, é o contexto dessa palavra. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 10. Ele diz, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados. Haveria o quê? Choro e ranger de dentes. Mateus 8:12. Seriam atormentados dia e noite, para todo sempre. Seriam lançados nas trevas exteriores, que é lago de fogo. Seriam lançados no Geena, que é o lago de fogo. Diferente do inferno, porque o inferno, preste atenção, para nunca mais você esquecer e ser enganado. O inferno, o Hades, o Sheol, Hades, Sheol, tem outro nomezinho que eu não lembro agora, foi lançado no lago de fogo. Como é que inferno é um mundo inferior e foi lançado no mundo exterior? Como é que inferno é um mundo espiritual e foi lançado no mundo físico, cosmo, lago de fogo? Apocalipse 20, 14. Então a morte e o Hades, o inferno, foram lançados no lago de fogo. Como é que é isso? Mas o inferno não é um lugar? O Hades não é um lugar espiritual que as pessoas ficam sofrendo? E como é que eles foram lançados no lago de fogo, que é um lugar físico, que é o cosmo? Significa dizer o quê, irmão? Que inferno não é coisa bulhufa de nada espiritual. Inferno é a sepultura, é onde o corpo morto é enterrado. Isso é inferno, isso é Hades, isso é Sheol. Vamos lá para nós encerrarmos. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8. Abençoado. Apocalipse 21, versículo de número 8 diz, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. E ele disse, esta é a segunda morte, a separação definitiva do ímpio, da carne e sangue, com o mestre, com o pai. Estamos sentenciados. Agora pode haver uma visita, claro. Quem está preso na cadeia pode ser visitado. Irmão, tem um banho de sol, tem, abençoado. Todo dia lá tem um banho de sol. Come. Tem almoço, janta e bom. Melhor, os presos, pelo menos aqui no Brasil, comem melhor do que eu. E Monton Nelson é verdade. Melhores restaurantes, comida boa. Uma vez eu estava trabalhando em uma penitenciária. Estava trabalhando lá, ajudante de pedreiro. E chegou a comida de um restaurante lá. Era arroz, feijão. Eu não sei se era bife, alguma coisa assim, ou era outra comida, outra carne, não sei. Sei que os caras não gostaram. Pegaram e rebolaram nas grades. Nós queremos comida. Aí a confusão chegou, vai em cima, vai embaixo. Foram comprar comida em outro restaurante, comida boa. Agora vai tu fazer isso aí. Faz lá pra tu ver. Muito bem. Significa dizer o que, irmão Tonelson? Significa dizer que o lago de fogo, você que nunca aprendeu isso aqui, ou você que aprendeu de maneira enganosa, o lago de fogo é isso aqui, ó.
Cosmo, mundo exterior. Geena, simbolizado pelo Geena, tá bom? É esse mundo que nós vivemos. Isto aqui é o lago de fogo. Isto aqui é, disse Apocalipse 21:8, esta é a segunda morte. A sentença final sobre toda a carne. E quem você acha que mente? Irmão, eu nunca soltei uma mentira na minha vida. Já mentiu. Irmão, eu nunca fiz nada que a carne me induziu. Já mentiu de novo. Para por aí, abençoado. Irmão Tonelson, o senhor já mentiu? E muitas vezes. Irmão Tonelson, você já fez obras da carne? E muitas vezes. E vai fazer? Vou. Não vou dizer que não vou mentir. Homem! E se precisar mentir? Eu minto com a cara limpa, para me livrar. E você? Perdão. E você? Jamais mentirá? Jamais mentiu? Porque o lugar de todo mentiroso é no lago de fogo. É por isso que eu estou aqui. Carne e sangue. Mas eu, filho, eu estou com o Pai. Eu estou olhando para cima, mas não é lugar. É uma condição. Todos os filhos estão com o Pai. E toda a carne e sangue está no lago de fogo. Ponto final. Esta é, disse ele. Se é mentira, é dele. Vai atrás dele. Vai cavar o túmulo dele. Vai falar com os ossos dele. Se tiver. Se não tiver, tem só cabelo. Pega os cabelos dele de religião e diz: João, seu mentiroso, por que é que você diz que o lago de fogo é a segunda morte? A separação eterna. Separação enquanto se vive. Isso aqui. Ponto. Eu estou encerrando, são 1h06. Quem não gostar de tempo, aí o irmão vai para aqueles canal, que é 5 segundos de texto. De texto não, de conversa. Tá bom? Um abraço a todos vocês e reflitam naquilo que eu disse.